Relato 1. O sótão misterioso que eu aluguei. Desde que me mudei para os Estados Unidos, minha vida virou uma correria. Sou engenheiro de software. Assim que consegui um emprego estável em uma empresa em Chicago, decidi alugar um lugar só meu. Mas como os preços por aqui são altos, optei por uma alternativa mais barata. Um sótão em uma casa antiga, administrada por uma simpática senhora chamada Mrs. Doyle. Quando visitei o imóvel pela primeira vez, achei que o sótão tinha um certo charme. As janelas eram pequenas e arredondadas, o chão de madeira rangia a cada passo e o teto inclinava nas laterais. Não era muito grande, mas tinha o suficiente para o meu básico, uma cama, uma escrivaninha e uma pequena cozinha no canto. Mrs. Doyle era gentil e a localização era boa. Além disso, o preço estava dentro do meu orçamento. Fechei o contrato sem pensar duas vezes. No início, tudo estava indo bem. Eu passava o dia no trabalho e voltava à noite exausto. Era uma rotina normal, mas depois de umas 3 semanas morando lá, comecei a perceber pequenas coisas fora do lugar. Tudo começou com o barulho. Eu estava acostumado com o render do piso antigo, mas, às vezes, parecia que havia passos mais pesados, especialmente à noite, quando eu já estava na cama. Achei que fosse Mrs. Doyle subindo as escadas, mas o que me deixava intrigado era que os passos pareciam parar bem na porta do meu quarto. E então, silêncio total. Uma noite, por volta das 2 da manhã, acordei com um som baixo, quase como um sussurro, vindo do corredor. Levantei-me devagar, pensando que alguém pudesse estar invadindo a casa. Peguei uma lanterna, abri a porta com cuidado e não vi nada. O corredor estava vazio, e o único som que eu conseguia ouvir era o vento lá fora. Voltei para a cama, mas o desconforto permaneceu. A situação piorou dias depois. Eu tinha acabado de chegar do trabalho, quando notei que algo estava diferente no sótão. O ar estava estranho, mais denso, e senti um arrepio na nuca, como se alguém estivesse me observando. Olhei em volta, mas estava sozinho. Foi então que vi o espelho. Era um espelho pequeno, que eu tinha trazido comigo, e ele estava coberto de marcas, como se dedos tivessem deslizado pelo vidro em zigue-zague. O problema é que eu nunca mexia nele. Tentei me convencer de que devia ser umidade ou algo assim, então limpei e segui em frente. Mas naquela mesma noite, as coisas tomaram um rumo assustador. Eu estava assistindo TV, tentando relaxar, quando as luzes começaram a piscar. Primeiro, achei que fosse um problema elétrico, mas então a TV desligou sozinha e a temperatura no quarto pareceu cair bruscamente. Senti o ar gelado, o tipo de frio que penetra até os ossos. E foi aí que ouvi novamente o som de passos, mais fortes dessa vez, como se alguém estivesse correndo pelo sótão. Levantei-me de um salto e fui até a porta, mas ela estava trancada. Eu não lembrava de tê-la trancado. Meu coração disparou e uma sensação de pânico tomou conta de mim. Quando finalmente consegui abrir a porta, desci correndo as escadas até a casa de Mrs. Doyle. Ela me atendeu com um olhar calmo, como se já estivesse esperando por mim. Eu estava ofegante, tentando explicar o que tinha acontecido, mas ela apenas sorriu de forma estranha e me convidou para entrar. Você já ouviu falar sobre a história dessa casa, rapaz? Perguntou ela, sua voz baixa e rouca. Eu neguei, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Ela suspirou e começou a contar. Essa casa pertenceu à minha família por gerações. Mas o que poucos sabem é que, há muitos anos, antes de eu nascer, uma jovem chamada Clara morava aqui, no mesmo sótão onde você está.
Ela era minha tia-avó. Clara foi prometida a um homem da cidade, mas fugiu com um amante. Quando seu noivo soube, ficou furioso e, bom, a história não termina bem. Dizem que ele voltou para a casa e nunca mais foi visto. Quanto a Clara, foi encontrada morta semanas depois, aqui mesmo, neste sótão. Fiquei sem reação. As palavras dela ecoavam na minha mente. E você acha que é o espírito dela? Que é isso que está acontecendo comigo? Mr. Doyle sorriu novamente, aquele sorriso perturbador. Eu não sei, mas ninguém conseguiu viver muito tempo naquele sótão. Você está lá há mais tempo do que qualquer outro inquilino. Talvez ela tenha se afeiçoado a você, ou talvez esteja esperando o momento certo. Quando voltei ao sótão naquela noite, cada ruído parecia amplificado, cada sombra ameaçadora. Passei a noite em claro, ouvindo os passos que iam e vinham no corredor, sentindo a presença fria que pairava sobre o quarto. No dia seguinte, arrumei minhas malas e deixei a casa para nunca mais voltar. Nunca mais ouvi falar de Mr. Doyle, mas até hoje, quando penso naquela casa e nas noites que passei lá, sinto o mesmo frio subir pela espinha. Clara, seja quem for, ou o que quer que tenha permanecido naquele sótão, ainda está lá, esperando. Relato 2. A casa da Rua Maple, no Brooklyn. Sempre tive o sonho de trabalhar nos Estados Unidos. Quando consegui um emprego em Nova York, não pensei duas vezes antes de aceitar. Logo que cheguei, precisava encontrar um lugar para morar rápido e barato, o que, na cidade, não é nada fácil. Depois de alguns dias procurando, encontrei um anúncio interessante. Uma casa simples em um bairro tranquilo no Brooklyn, com aluguel acessível. O único detalhe era que o dono queria alugar rápido e não pedia muitos documentos. Achei estranho, mas, na hora, me pareceu um achado. A casa ficava na Rua Maple, em uma área cheia de árvores e com uma vizinhança bastante calma. O lugar era antigo, com janelas grandes e um jardim descuidado. O proprietário, um homem de meia idade chamado Sr. Collins, era muito educado, mas falava pouco. Quando me entregou as chaves, percebi uma tensão em seus olhos, como se quisesse sair dali o mais rápido possível. Não dei muita atenção a isso e, animado com minha nova vida, fui logo me instalando. Nos primeiros dias, tudo parecia bem. Eu passava o dia no trabalho e, à noite, voltava para a casa, onde tudo estava silencioso e calmo. No entanto, coisas estranhas começaram a acontecer. Na primeira semana, acordei de madrugada com o som de passos no corredor. No começo, pensei que fosse um ruído vindo da rua ou talvez da casa ao lado. Mas o som era claro e estava vindo de dentro da casa, como se alguém estivesse caminhando do corredor para a sala. Levantei, ainda grogue, e fui investigar. Quando cheguei na sala, o som parou. Tudo estava no mais absoluto silêncio e não havia ninguém lá. Voltei para a cama, tentando me convencer de que era minha mente pregando peças. Na noite seguinte, ouvi o mesmo som de passos. Dessa vez, mais lento, quase arrastado. Novamente levantei, e quando abri a porta do quarto, o som cessou de novo. Decidi procurar nas redondezas da casa se havia algo fora do normal, mas não encontrei nada. Era como se a casa estivesse brincando comigo. Depois disso, as coisas só pioraram. Toda noite eu ouvia os passos, sempre à mesma hora, por volta das 3 da manhã. E então começaram os sussurros. No início, eram tão baixos que eu pensei que estivesse imaginando. Mas, conforme os dias passavam, as vozes ficavam mais claras. Era uma mistura de palavras ininteligíveis, como se duas pessoas estivessem discutindo bem ali, ao lado da minha cama. Na terceira semana, comecei a notar um cheiro estranho na casa, um odor doce metálico, como ferro. Era um cheiro forte
e parecia piorar no final da tarde. Tentei encontrar a origem do cheiro, mas não havia nada de errado com o encanamento ou qualquer coisa visível. Passei a limpar a casa com mais frequência, achando que poderia ser mofo ou algo assim, mas o cheiro persistia. Uma noite, enquanto assistia TV na sala, as luzes começaram a piscar. Primeiro, devagar, depois com mais intensidade. De repente, a TV desligou sozinha e as luzes apagaram completamente. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Peguei o celular e usei a lanterna para iluminar o ambiente. Quando a luz do celular passou pela porta da cozinha, por um breve momento, juro que vi uma silhueta de uma pessoa parada ali. Meu coração disparou, e quando apontei a luz diretamente para o local, não havia mais ninguém. Evelyn Aquilinoy, K. Deputy Confronter ou Senior Collins. Algo estava errado com aquela casa e eu precisava de respostas. Liguei para ele no dia seguinte e quando mencionei os estranhos acontecimentos, ele hesitou antes de responder. Você merece saber a verdade, ele disse, com a voz pesada de arrependimento. Há cerca de 2 anos, houve um incidente naquela casa. Um homem chamado Michael, que morava lá com a esposa, foi encontrado morto na sala de estar. Ele tinha sido assassinado pela própria esposa. Parei de respirar por um segundo. Ela o matou a facadas, continuou o Sr. Collins. Dizem que foi um crime passional. Ela alegou que ouvia vozes que mandavam ela fazer isso. Depois do assassinato, ela desapareceu antes de ser presa. Ninguém sabe onde ela está até hoje. Minha mente girava. Os passos, os sussurros, o cheiro de ferro, tudo fazia sentido agora. Perguntei ao Sr. Collins por que ele nunca mencionou isso antes de me alugar a casa, e ele suspirou profundamente. Ninguém queria alugar o lugar depois que souberam da história. As pessoas que moraram lá antes de você também relataram coisas estranhas, mas achei que, talvez, você pudesse se acostumar. Voltei para casa naquele dia com a certeza de que precisava sair dali. Mas antes, algo dentro de mim quis entender mais sobre o que aconteceu. Comecei a investigar o crime. Fui até a biblioteca local e pesquisei notícias antigas. Encontrei artigos sobre o assassinato de Michael. A descrição do crime era perturbadora. Ele foi morto com 12 facadas e sua esposa, Laura, desapareceu misteriosamente. A polícia nunca encontrou vestígios de seu paradeiro e o caso ficou sem solução. Na última noite que passei na casa, algo aconteceu que nunca esquecerei. Acordei às 3 da manhã, como sempre, mas dessa vez, o som de passos não parou. Eles estavam se aproximando cada vez mais do meu quarto. Senti o ar gelar e o cheiro de ferro era insuportável. A porta do quarto se abriu lentamente e vi uma sombra parada no corredor, olhando diretamente para mim. Eu não esperei para descobrir o que era. Saí da cama em um salto, peguei minhas coisas e fui embora da casa naquela mesma madrugada, sem olhar para trás. Hoje moro em outro lugar, bem longe daquela casa, mas ainda acordo algumas noites às 3 da manhã, esperando ouvir os passos. Relato 3. A reforma na casa dos Smith. Meu nome é Tiago, sou brasileiro e há alguns anos me mudei para os Estados Unidos para trabalhar como pedreiro e empreiteiro. Era uma boa oportunidade. Depois de um tempo fazendo pequenos trabalhos, comecei a pegar reformas maiores. Em 2021, recebi uma proposta para reformar uma casa antiga no interior de Massachusetts. Era uma mansão de quase 100 anos, afastada da cidade, em um bairro tranquilo. O lugar pertencia a um casal, os Smith, que haviam comprado a casa por um preço bem abaixo do mercado, já que estava em péssimas condições. Quando me chamaram para o projeto, estavam empolgados em restaurar a mansão ao seu antigo esplendor. Eles sabiam que a casa tinha história e me contaram que algumas gerações da mesma família viveram ali, mas que há décadas ninguém morava lá. Logo que cheguei para a primeira inspeção, senti algo estranho no ar. A casa estava completamente deserta há muito tempo, e o mato no jardim tomava conta de quase tudo.
As janelas estavam empoeiradas e muitas das portas não fechavam direito. Mas o que me chamou a atenção logo de cara foi o silêncio opressor. Não era só o fato de a casa estar vazia. Havia algo mais. Era como se, mesmo estando ao ar livre, o som não viajasse. Nenhum som de pássaros, nada de vento entre as árvores. Só o silêncio. A princípio, pensei que fosse impressão minha. Um lugar velho assim, com uma história tão longa, é normal que cause uma sensação diferente. Comecei a trabalhar e trouxe minha equipe. No primeiro mês, tudo correu como esperado. Focamos na parte externa e, aos poucos, a casa começou a tomar forma. Foi quando começamos a reformar o interior que as coisas ficaram esquisitas. Uma tarde, enquanto eu estava lixando uma parede no segundo andar, percebi que algo estava fora do lugar. Havia um espelho antigo no corredor, um daqueles grandes e cheios de detalhes entalhados na moldura. O espelho estava ali desde que chegamos, mas naquele dia parecia que ele refletia algo diferente. Não sei explicar exatamente, mas era como se houvesse uma sombra que eu não conseguia identificar. Cada vez que eu olhava diretamente para ele, via apenas meu reflexo e o corredor vazio. Mas, no canto do olho, juro que vi uma figura se movendo por trás de mim. Ignorei. Coisa da minha cabeça, pensei. Continuei trabalhando, mas algo me incomodava. O espelho parecia estar assistindo. Na semana seguinte, os incidentes começaram a ficar mais estranhos. Um dos meus colegas, o Paulo, estava pintando o quarto no térreo quando me chamou, pálido e suando. Ele me disse que, enquanto trabalhava, a porta do armário no canto do quarto se abriu sozinha. Ele não foi de mansinho sobre o assunto. Me garantiu que estava trancada quando ele começou o trabalho. Fui até lá, olhei a porta e, para ser honesto, não parecia nada demais. Mas, ao tentar fechá-la, senti uma resistência estranha, como se algo do outro lado estivesse segurando a porta. Naquele mesmo dia, Paulo pediu para ser transferido para outra obra. Ele não quis mais voltar à casa. Com o passar dos dias, a tensão na casa aumentou. Comecei a ouvir barulhos à noite. Eu ficava até mais tarde para adiantar o trabalho, já que com a saída de Paulo estávamos com menos gente. Lá pelas 8 da noite, quando eu estava sozinho, ouvia batidas fracas nas paredes, quase como se alguém estivesse caminhando de um lado para o outro no andar de cima. Eu sabia que estava sozinho. Conferi a casa inteira antes de começar o trabalho, mas, à medida que o som continuava, fui ficando mais inquieto. Às vezes, era como se alguém estivesse arrastando móveis ou batendo algo de leve. Subi até o segundo andar para ver se encontrava a origem dos barulhos, mas assim que coloquei o pé no último degrau, o som parou. A parte mais assustadora aconteceu algumas noites depois. Eu estava instalando rodapés no corredor quando, de repente, todas as ferramentas que estavam na minha caixa caíram no chão ao mesmo tempo, como se alguém tivesse esbarrado nelas. Naquele momento, fiquei paralisado. O silêncio que seguiu foi perturbador. Quando me abaixei para pegar as ferramentas, ouvi claramente o som de uma porta se abrindo atrás de mim. Virei rapidamente e o que vi fez meu coração gelar. A porta do banheiro, que estava completamente fechada, agora estava entreaberta. Uma brisa fria saiu de dentro, mesmo que todas as janelas da casa estivessem fechadas. Engoli seco e caminhei lentamente até a porta, esperando encontrar algo que explicasse aquilo. Ao abrir a porta completamente, o banheiro estava vazio, mas o espelho acima da pia tinha algo escrito nele: "Vá embora". A mensagem estava escrita com algo parecido com vapor ou poeira acumulada. Eu não consegui mexer um músculo por alguns segundos. Não havia mais ninguém na casa. Não havia forma de aquilo ter aparecido sozinho. Saí correndo do banheiro e fui direto para o carro, deixando tudo para trás. Na manhã seguinte, voltei à casa, mas dessa vez com o Sr. Smith. Contei o que tinha acontecido, esperando que ele risse ou dissesse que era tudo um mal-entendido. Mas, em vez disso,
Ele olhou para mim com um ar sério. Não queríamos te assustar, mas ouvimos coisas sobre essa casa antes de comprá-la. Dizem que a última família que morou aqui, algo terrível aconteceu. Uma tragédia, mas nunca contaram muitos detalhes. O lugar ficou vazio por anos. Naquele dia, decidi que não voltaria mais. Pedi para ser transferido para outro projeto e deixei a equipe concluir o trabalho. Não sei o que era aquilo, mas até hoje, quando passo por aquele bairro, evito olhar para a casa. Sinto que, de alguma forma, ela ainda me observa, da mesma forma que aquele espelho no corredor. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Deixe seu like, comente o que achou e compartilhe com os amigos. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo mais vídeos para vocês. Até a próxima e Deus o acompanhe. Um forte abraço da equipe Arquivos do Medo.